Olá, graça e paz, amados irmãos em Cristo, tudo bom? Vim aqui para te dar uma palavrinha do Senhor sobre pais, filhos e mestres. Amém? Glória a Deus? Bom, muitas vezes eu escuto tias e tios falando assim: Chameirinha, os pais não se envolvem no Ministério Infantil. Chameirinha, eu faço de tudo que eu posso, mas os pais não colaboram, não participam, eu não sei mais o que eu faço. E aí, quando nós fizemos uma pesquisa um pouco mais aprofundada do quanto de tempo esse mestre tem dedicado aos pais, então logo eles se dão conta de que realmente nós precisamos melhorar em algo. Não vim aqui para julgar ninguém, mas eu vim aqui para dizer que nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar atentos às oportunidades que o Espírito Santo nos dá. Amém? A palavra de Deus fala lá em Efésios capítulo 4 sobre ser suporte. Nós devemos ser suporte das famílias de Deus, das famílias que estão ali aos cuidados dos nossos pastores. Nós somos separados e escolhidos para essa boa obra, para ser suporte deles na criação dos filhos. Pais, essa mensagem também é para você. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, vai ensinar que você é responsável pela vida espiritual do seu filho. A igreja, ela é um suporte. Nós, tias e tios do Ministério Infantil, somos um suporte para a incumbência que Deus te deu, para que o seu fardo ele seja mais leve. E nós fazemos com muito amor, porque nós somos separados para isso, porque nós fomos escolhidos pelo Deus vivo para viver esse chamado. Sabe, às vezes você fica com vergonha de pedir ajuda, não fica não, nós estamos aqui para isso. Na sua igreja tem ministério infantil? A tia, o tio que está lá, está também para ser suporte nessa caminhada de fé, nessa carreira que nós devemos trilhar. Amém? Tias, tios, a gente não tem que se preocupar com as crianças antes de nascer. Será que não? A gente precisa se preocupar também com as crianças que não nasceram ainda, mas que estão no ventre das suas mães. Já ouviu falar sobre isso? Nós precisamos nos preocupar, sabe por quê? O salmista Davi, ele falou assim que ele sabia que a iniquidade já estava sobre ele desde o ventre da mãe dele. Ele já sabia. Se você parar para pensar, não houve criança antes da queda, pelo menos a Bíblia não fala de nenhuma criança antes da queda. Nós sabemos que todas as crianças são atacadas. Nós sabemos também que a ciência prova que as crianças ouvem, que as crianças dentro do ventre, elas sentem, não é? Tem sentimentos já ali, né? Já é gerado dentro delas. E muitas vezes a gente se preocupa com chá de revelação, com chá de bebês, mas a gente não se preocupa em ensinar as mãezinhas o quanto elas devem cantar, louvar, hinos que louvem ao Senhor para que o seu filho possa ouvir, mas às vezes louvores infantis. A gente não se preocupa em dar Bíblia para essas mãezinhas, nós damos macacões, roupinhas e chocalhos, mas nós não damos Bíblia. E essa mãezinha pode, num momento apropriado, ler essa palavra. Ela vai ter uma conexão com o filho dela, de amor e de revelação do amor de Deus. Os pais que têm assim, uma participação depois, né, da concepção um pouco mais distante, pode aproveitar esse momento para fazer a leitura bíblica para o seu bebezinho ainda no ventre. Além de ser muito romântico, bonito, um momento maravilhoso de família, também é algo que vai glorificar o Senhor e que já vai estar enraizando dentro do seu filho a palavra de Deus. Nós não sabemos com que idade essa criança ela vai ter consciência do pecado. A gente não sabe. E por isso que muitos pais acreditam que seus filhos não pecam. Mas não é isso que a Bíblia fala.
A Bíblia fala que todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Todos, crianças, jovens e anciões. Todos pecaram. A gente só não sabe qual é a idade que essa criança, a corrupção dessa criança vai ser mostrada. Mas ela se dá a conhecer. A Bíblia fala isso, que desde pequenininho ela se dá a conhecer. Se você pegar um grupo de crianças, eu sou professora da Escola Bíblica Dominical, tia das crianças, Lilica, que virisca, há 23 anos. Hoje trabalho na Junta Mundial de Missões Infantis, sou fundadora da Junta Mundial de Missões Infantis e trabalhamos com crianças no mundo inteiro. E eu posso afirmar para vocês que até hoje, em todos esses anos, num grupo reunido de crianças, e eu pergunto para elas assim, criança peca? Até hoje, eu não ouvi crianças dizendo que não. Elas dizem sempre sim. Elas têm muito mais consciência do que é errado no sentido de desagradar a Deus, muito mais. E às vezes não é só criança crente não, tá? A criança sabe, ela entende. E aí você pergunta e ela fala, não, nós pecamos. Sim, pecamos. E o pai chama de anjinho, acha que não peca, acha que não engana, acha que não rouba. As crianças, elas são verdadeiras no sentido de falar o que sentem. Falam mesmo. Então elas falam, nós pecamos. E quando elas assumem isso, elas estão falando, nós pecamos e separados de Deus nós estamos. A incumbência de ensinar sobre salvação, de ensinar sobre as leis do Senhor, de ensinar a palavra, primeiro são dos pais. Deuteronômio capítulo 6 fala sobre isso. Os pais devem ensinar. A igreja deve ensinar. E por isso, pastores sérios, igrejas sérias, têm gastado tempo, têm gastado dinheiro, têm gastado energia de pessoas para te dar suporte, pai e mãe. Tias, tios, nós precisamos alcançá-los, nós precisamos chegar a esses pais e dizer a eles que nós estamos à disposição para suportá-los no que for necessário. Crianças de 5 anos, elas são muito agitadas, isso é da natureza deles. Essa fase é uma fase linda, maravilhosa, onde eles falam, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? É uma fase maravilhosa, mas que muitos pais, muitas vezes, não respondem. Ah, porque sim, acabou. E deixam uma lacuna, e o coração da criança é de quem chegar primeiro. A pastora Juliana colocou aqui numa mensagem para vocês sobre isso. Ela falava sobre uma garrafa que, quando ela está vazia, você pode colocar o que você quiser lá dentro. A criança é assim. Ela nasce, ela está vazia de conhecimento sobre Bíblia, sobre religiões, mas você pode colocar o que você quiser lá dentro. E não vai conseguir mudar depois. É muito difícil. Só o Espírito Santo consegue. Por isso, pai, mãe, não delega a outros aquilo que é seu. Essa incumbência é sua. Sabe? Às vezes a gente não se preocupa quem vai cuidar dos nossos filhos, quem vai dar aula para os nossos filhos, o que pensam essas pessoas. A gente precisa se preocupar com isso. A gente precisa saber que nós temos lá dentro da igreja homens e mulheres de Deus que se dedicam a estudar sobre as crianças, a estudar a palavra de Deus. Pai, mãe, questione. Quanto tempo tem de conhecimento de Bíblia, de palavra, esse professor que está na escola bíblica dominical? Ele lê a Bíblia, ele conhece? Professor, vai de encontro com as necessidades que os pais têm e às vezes eles não sabem responder. Seja suporte. Porque a criança de 5 anos fica, por quê, por quê, por quê? As crianças juniores, eles já estão numa fase que eles não são criancinhas, são juniores. Não chamem de crianças. Senão, eles não vão gostar. Eles são juniores. Algumas pessoas dizem pré-adolescentes. Não existe essa nomenclatura dentro da regra lá das leis das crianças, que normas que regem os cuidados com as crianças no nosso país. Não existe pré-adolescente. Ou é criança, ou é adolescente. Mas a gente coloca, a gente fala. Porque ele se sente importante, então tudo bem. Não tem problema nenhum.
Você sabia que nessa transição é o momento que muitos se desviam? A gente trabalha, ensina, e aí eles se desviam nessa fase? Pai, mãe, você tem que estar muito ligada nisso. Professor, você tem que estar muito junto dos líderes de adolescentes. Muito assim, ó. Professores e líderes do Ministério Infantil devem ser seus melhores amigos. Se dê a oportunidade de conhecer os professores e líderes da sua igreja. Se dê a oportunidade, fala só oi, não. Gasta tempo conversando do seu filho. Eles vão amar. Professores, não sai correndo. Dê tempo para os pais. Diga a eles que eles são importantes e que você quer ouvir sobre os filhos deles, das conquistas e vitórias. Por mais que a gente sabe que as crianças já confiam e contam para nós. Se dê a oportunidade de ser usado pelo Espírito Santo para ajudar esses pais e para ajudar essas crianças. Amém? Que o Espírito Santo possa te usar na ousadia do Espírito. Você fala o que o Senhor mandar, faz o que tem que ser feito. Vamos, amados, vamos trilhar aquilo que Deus tem sonhado para nós. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.